Boa tarde, eu sou Vera Regina, estamos aqui hoje reunidos com o projeto Conhecendo a UERJ. Eu sou uma mulher branca, de óculos, cabelos encaracolados, constituição mais para forte. Estou aqui com vocês hoje para estar trazendo este projeto. O projeto Conhecendo Divulgando a UERJ, ele tem o objetivo de apresentar aos estudantes os diversos setores da universidade que podem trazer benefícios, que podem agregar conhecimentos, enfim, que podem acrescentar a vida do estudante através de várias lives. E nessa edição, a gente vai dialogar com o Decult, que está ligado à PR3, o Departamento Cultural, né, que coordena diversos espaços, diversas ações culturais, recheados de músicas, de eventos, de exposições e de manifestações artísticas para as comunidades interna e externa da UERJ. E para falar sobre o Decult, nós convidamos, né, o professor Adair Leonardo Rocha, que é o diretor do Decult. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu me apresentando, inicialmente, como já foi dito, Adair Rocha, né, diretor do Decult, sou um homem negro, estou usando óculos e venho aqui, então, para me apresentar para todas as pessoas, no sentido de parabenizar vocês, porque esse sentido da divulgação certamente é um pressuposto, né? Uma vez que cultura, grande parte das vezes, acaba se reduzindo a eventos. E, na verdade, a universidade, né, e o departamento cultural, que pertence à Pró-Reitoria de Extensão, ele certamente tem um papel que depende, inclusive, de cada um que está nessa universidade, né? Onde cada um que está aqui, ele é resultado de uma cultura, ele é criador de uma cultura, né? E inclusive, para que ele possa perceber o que significa cada lugar por onde ele está. Aqui fica muito claro. E a extensão e a cultura, na verdade, é que vão dar a identidade da própria universidade, porque ela é que vai estar percebendo e, ao mesmo tempo, desafiando a relação com a cidade, a relação com a sociedade, né? E as diferentes influências que estão colocadas, inclusive de qual é o modelo político que está em curso, que confrontos são esses que são colocados, que fortalecimentos são esses, de que projetos que estão colocados, tanto no município, como no Estado, como na União. Então, essa que nós chamamos da gestão cultural, né, da gestão territorial da cultura, a UERJ vai ecoar esse processo que está em curso. Para a gente ter também clareza de uma visão que às vezes ocorre muito nas concepções de mercado, né, que é o levar cultura, né, como se a cultura tivesse um lugar da sua produção e aí você leva para outros lugares, né? Na verdade, o que eu tenho feito é levar a coordenação para discutir os diferentes projetos culturais nos diversos campos. Como é que, a partir de Nova Iguaçu, quer dizer, a partir de Caxias, né, da UERJ de Caxias, e que abrange uma discussão mais ampla da Baixada, né? Como é que é a recente OESO, né, que também já estivemos lá na Zona Oeste, e que tem uma outra leitura, uma outra visão de cidade, uma outra apresentação e representação, né, da própria cidade. E São Gonçalo, né? O que significa você trabalhar nessa perspectiva de uma baixada litorânea, que é uma outra relação com a realidade, e que é extremamente potente, né? E cada espaço desse também com possibilidade de apresentações, sejam cênicas, né? Sejam musicais, sejam as diferentes artes visuais e daí por diante, né? Nessa, né,
peregrinação nossa, né, de discutir como é que o acesso aos equipamentos culturais que você tem, né? O Teatro de Costa Filho é um dos grandes teatros que o Rio de Janeiro tem e que o Brasil tem, né? Até colocando um parênteses, outro recentemente, né, nos debates sobre cinema que se dão no teatro, a atriz Dira Paz veio para discutir os últimos filmes que têm sido apresentados e como é que repercussões são essas e tal, e dá acesso ao público da UERJ na sua diversidade. E a Dira ficou absolutamente impressionada com o teatro, ela nunca tinha vindo, né? E que expressões, né, da própria espaço cênico, né, do palco, né, dos diferentes recursos, né, que tem, e também da amplidão, né, de mais de 1.000 pessoas, né, que de repente podem, né, acompanhar um espetáculo. Né? E esse espetáculo que vai desde as artes cênicas e visuais e tal, a grandes debates das mais diferentes naturezas, né, que a universidade pode sediar e criar e produzir e compartilhar, né? Então, nesse sentido, então, eu concluo essa visão da importância de que não é o Maracanã, o ERJ Maracanã, que vai levar ou possibilitar, ou então que as pessoas desses diferentes campos tenham que vir quase que de pilhas na mão pedindo como fazer, se tem espaços ou não. Ao contrário, todos esses equipamentos são da universidade, e a universidade, onde ela está, ela cria e produz as possibilidades de acontecer aqui no campus Maracanã, uma vez que esses equipamentos, né, com diferentes teatros e galerias, né? E a própria universidade em si é uma grande galeria, quer dizer, você tem possibilidade de expressão, né, das diferentes artes, dos diferentes pensamentos, por todo canto, podendo compartilhar com as mais diferentes grupos da universidade, né, esses espaços. Né? Então, acho que esse conjunto da obra, né, que vai fazer com que um espaço como esse que nós estamos vivendo, né? Que relação é essa que você tem Mangueira de um lado, tem Maracanã de outro, e tem a Vila Isabel de outro, né? Quer dizer, uma 28, que é uma certa síntese desses espaços todos, ele é em si uma expressão cultural, né? E que passa pela diversidade cultural mesmo, né? E aí como é que essas relações todas elas vão estar se casando, né, com os diferentes projetos de pesquisa existentes, né? E de que forma esses projetos vão ser sistematizados de forma orgânica, né, para que o uso dos espaços seja feito, né? Então, essa democratização do acesso, ela está intimamente ligada também a uma democratização da produção, quer dizer, o que é que vai atrair cada vez mais, né? Então, nesse sentido, a cultura certamente pode contribuir muito para perceber cada vez mais o que as coisas significam. Pois é, o DECUT, né, onde a nossa diretora lá junto com quer dizer, uma das expressões grandes, né, do DECUT, a COARTE e a Mônica Bolsoni, né, que está lá na coordenação, ela tem uma dinâmica muito grande, inclusive na forma como todos nas oficinas, né, e da diversidade das oficinas, né, do audiovisual, do teatro, da literatura, né, das diferentes formas. Então, mobiliza muita gente, né, e gente de fora da universidade que vem também para fazer, e ao mesmo tempo, como é que os alunos de arte ou diferentes alunos da universidade também vão procurar
a Coarte, que funciona no prédio dos alunos, né, chamado prédio dos alunos, Centro Cultural, e que ultimamente tem sofrido grandes impedimentos, né, de funcionamento diante do que ocorre com as chuvas e de uma estrutura que precisa ser completamente modificada, né, para o funcionamento. A nossa divisão de teatro, que está a nossa produtora cultural, a Rafael, né, que está à frente, ela tem tido uma atuação também de percepção da diversidade, né? Quer dizer, como é que o teatro, né, as formas clássicas, né, elas sejam também trazidas, mas que você combine isso com a diversidade do debate sobre as artes cênicas, né, e que relação tem com, inclusive, com o cinema, né, com a música e com as outras apresentações. Então, né? E claro que você está ali, né, o teatro ali quase que parte da concha acústica, né? A concha acústica é uma expressão, né, do próprio teatro. Isso na cidade algo bastante incomum, né? E tem e claro que nós sempre tivemos a visão aí de que esses espaços precisam ser cada vez mais ocupados, inclusive por pessoas que não têm acesso aos outros espaços da cidade, né, dos territórios cênicos, né, da cidade. E isso implica, inclusive, um desafio maior ainda para a própria universidade, que é o funcionamento dos finais de semana, né, onde, certamente, por aqui, não só o entorno da cidade, mas que a cidade possa também frequentar e expressar, e exige também uma infraestrutura da própria universidade que garanta o funcionamento desses espaços. Ela tem funcionado quase que experimentalmente nesse sentido, mas o que precisa, a intenção é que se transforme em algo que as pessoas já tenham como final de semana, tem tal coisa na web e aí todo mundo já pode ir para lá. E aí, se é uma música, né? Nós tivemos há pouco tempo o Samba do Trabalhador, né, com o Moacir e todo mundo aqui, né, o Samba do Trabalhador, se apresentando, inclusive, num dia homenagem aos próprios servidores públicos, né, na universidade. Aquilo que estava ali é algo que pode ir se multiplicando e se ampliando, né, cada vez mais. E claro, sobre a qualidade, né, do que significa, né, você ter o teatro de Costa Filho, né, falava inclusive da admiração da Dira sobre os espaços e tal, mas tem tantos outros que já se apresentaram e que têm nesse teatro uma referência. Você precisa saber também que no próprio, né, chamado Prédio dos Alunos do Centro Cultural, né, ali você tem o Teatro Noel Rosa, você tem o teatro do nosso grande e histórico sambista da Mangueira, que distribui, né, diferentes possibilidades de acesso, né, ali. E aí tem, inclusive, entre né, esses espaços que nós estamos falando, na própria Capela Ecumênica, onde também isso vai desde das atividades acadêmicas, né, no seu sentido mais restrito, às atividades de natureza política, de natureza de trocas com aquilo que é mais urgente na sociedade, que precisa estar presente na própria universidade, né? Enfim, eu acho que os teatros, e é importante também dizer que tem espaços
seja em São Gonçalo, ou em Caxias, ou em Resende, né, ou na própria ESG, né, que é esse orgulho, né, de você ter ali em pleno coração da Lapa, né, lado das Artes, uma das escolas de desenho industrial referência do país e com grande repercussão em diferentes partes do mundo. Não é? E imagina se o design não é cultura, né? E ao mesmo tempo que é essa expressão mais ampla da discussão da produção da cidade, da produção da visualidade, né? Quer dizer, a parte dos concertos todos, né? E da expressão musical da UERJ, nós temos o maestro, né? Que vem do CAP, né? O Maracep, que tem uma tradição já aqui, né? Reconhecida por todo mundo e que se multiplica, né? Em diferentes demandas, né, da própria universidade. E aí a conversa de artista, né, e a discussão de quem é que está dirigindo, que parte do cinema, né, que filmes são esses mais importantes e como é que vão ser trazidos para cá para o debate das suas entranhas, né? De como é que ele foi produzido, que repercussões ele tem, né? Isso se dá no próprio prosa cine. É claro que se relaciona muito diretamente, né, os diferentes debates que estão se dando, né? E ali eu tenho, né, certamente um carinho muito grande por um projeto que vai cada vez mais sendo desenvolvido, né, do Museu Afrodigital, a nossa professora, né, Ana Paula, que tem né, a Ana Paula Ribeiro, né, que trata com muito cuidado, muita cuidade esse projeto, que tem uma interação com os diferentes movimentos que estão tratando a questão afro, que na verdade é tratar a questão brasileira, né? De que forma essa sociedade brasileira, onde mais de 50% dela é negra, né? Como é que ela está, como é que a sua história se apresenta, o que significa essa história, que coisas são escondidas, que processos são esses que a própria lógica da escravidão consumiu e arrebentou dentro de uma perspectiva de invisibilização de uma cultura, né? E esse museu faz exatamente o inverso com os diferentes processos acadêmicos, né, que são de natureza sociológica e antropológica e as suas instituições pelo Brasil, de que forma elas podem ser apresentadas digitalmente, de que forma esse acesso é facilitado. Eu já trabalhei, né, sobre a coarte, né, e a interação ela tem muito forte com a própria cidade, né, com a sociedade, e que importância ela tem, né, no conjunto nosso, seja dos Decut, mas que ela é essa expressão da extensão, né, da nossa PR3, que está cada vez mais atenta, né, a se pode chamar de perspectiva cultural. A palavra extensão, ela certamente vai ajudar. Se a cultura passa a ser, de fato, a criação da significação, ela, certamente, o próprio conceito de universidade passa a ser muito mais consistente, porque vai ver o que ela significa em si mesma, mas o que ela significa, sobretudo, para o conjunto da sociedade.
que universalização é essa dos saberes que estarão em curso e o que significam esses saberes, né? E na medida em que isso ocorre, a cultura acontecendo. E se a cultura vai acontecendo, aí certamente o próprio processo de criação cênica, fílmica, musical, e daí por diante, elas vão sendo muito mais ampliadas com mais consistência. Eu estou vendo aqui quando a exposição da Feiger, e que certamente vai ter um casamento muito grande com a própria Anabela, uma vez que Feiger e Anabela, que são parentes, elas têm uma relação de trabalho porque são artistas cuja expressão do traço ela está intimamente ligada com a expressão do pensamento. São pensadoras, né, desse processo e, portanto, elaboram um trabalho que certamente pode chamar de pedagógico, né, da arte, e esse trabalho pedagógico é um trabalho do pensamento, um trabalho de como é que as pessoas vão fazer, né? Quer dizer, a própria, talvez uma expressão que possa dizer mais disso é a ideia da multicentralidade, né? Quer dizer, como é que você quebra essas dicotomias, né? Como se o pensamento fosse uma coisa e prática fosse outra, né? E aí, como é que a divisão fica centro e periferia, né? Quer dizer, a multicentralidade vai te dar outra perspectiva. Todo lugar é centro, né? Que potência é essa e que fragilidade é essa, que se ela está na favela, ela não é só da favela, é da cidade. Tanto nessa perspectiva da multicentralidade, favela é cidade, né? E aí, dentro dessa perspectiva, de que forma as nossas galerias podem apresentar isso, né? Como é que, especialmente essas duas artistas das quais estamos falando, né? Uma da Feiger e agora a Anabela, que interação, né? E que percepção e que cuidado elas têm com a política, que cuidado elas têm com aquilo que vai produzir, que significado tem naquele momento exato da sociedade, né? Então, acho que essa expressão da multicentralidade então, quebra essa dicotomia, porque quem faz sabe do que está fazendo. Se sabe do que está fazendo, ele está exercendo o pensamento. Então, essa dicotomia pensar e fazer, ela acaba sendo algo que está muito ligado a uma visão mercadológica, uma visão do capital, onde você precisa articular os preços, as formas de trabalho e tudo mais e tal, e numa cidade com um terço na favela e periferia, você tem ainda um processo de escravização, porque são serviços que têm que estar à disposição da cidade e por muito baixo preço, ou às vezes, como nós temos visto aqui ultimamente, né, isso é uma coisa histórica, mas que não se mostra, fica invisibilizado, que é o trabalho escravo, né? O que tem várias formas de se dizer, mas que em última instância é isso mesmo, né? E que agora tem vindo à tona. Mas a própria universidade ela acabava reproduzindo esse tipo de coisa, né? Antes das cotas, negro era só para trabalhar na universidade. Pensando nos espaços de serviços, não sei isso é um dos espaços mais exigentes, né, quando diz o trabalho. Então. E aí, como é que você vai poder ter cada vez mais pensadores e gestores que são, né, da universidade e que vêm das mais diferentes expressões. Então, essa divisão centro e periferia, a universidade não pode mais assumir isso como sendo pressuposto, né? Que é o âmbito de compreensão da cidade. Quer dizer, a compreensão da cidade vai estar as galerias, inclusive, vão estar expressando que visão de cidade é essa, né? Que potência de cidade é essa a partir da diversidade cultural. E isso nossas galerias, aliás, a última coisa que aconteceu agora, que foi interessante, foram vários artistas
trabalhando na própria galeria, né, produzindo a sua arte na própria galeria, e aí, em seguida, tem uma exposição dessa arte produzida. Né? Então, acho que essa movimentação do cotidiano, né, e da significação do cotidiano é algo que a UERJ, de fato, pode oferecer como uma potência do esqueleto. Essa origem lá, né, histórica, né, da UERJ se instalar na favela do esqueleto, né, que processos são esses no conjunto da cidade, dos esqueletos que estão espalhados, né, pela cidade toda, e como é que ele volta cada vez mais ao seu lugar de origem. E nesse momento, como algo de ponta na discussão do pensamento, na discussão da produção e daí por diante, que certamente a cultura ajuda muito. Cada parte dessa que compõe o Decult, né, você acaba fazendo que as coisas interajam. Né? Quer dizer, o Cadmus, eu já falei dele no teatro, falei lá na arte, falei em diferentes espaços, e sem dúvida que o nosso maestro, Maracef, né, de repente, nos corredores, né, dos andares, pode estar uma apresentação musical se dando. Né? Na frente da UERJ pode estar se dando. E o queijo, né, está ali atraindo. E, ao mesmo tempo, nos diferentes teatros, diferentes espaços, né, cênicos, né, da universidade, em que a música certamente ajuda a perceber essa relação mais ampla. O Ecomuseu, né, da Ilha Grande, né, onde o nosso querido Gelson Rosentino, né, é o diretor, é algo que, claro que em diferentes momentos existem eventos e existem processos que importantes, né, do conjunto das pessoas poderem ir, né? E aí certamente vamos estar preocupados em dar esses direcionamentos, em que momentos, né, é importante ir, porque ali está parte importante da história brasileira. Né? Ali tem Museu do Castro, ele tem diferentes formas de pensar de pensamento ecológico, dos mais diferentes desafios, do ponto de vista também das pesquisas da universidade, estão ali instalados. Né? E tem as populações, né, ribeirinhas do mar, né? que populações, né, são essas que, ao mesmo tempo que ajudam na existência do próprio museu, né, e dos centros culturais todos lá da Ilha Grande, ele, junto com estagiários, com professores, com alunos, né, da UERJ, acabam criando essa interatividade, né, da Ilha Grande. É um dos espaços que, de fato, vale a pena se conhecer. Cada espaço desse tem que criar e se atualizar cada vez mais com as redes sociais e com as formas, né, de comunicação que possam ser não repetição das coisas já ditas, né, nas diferentes mídias, mas que possam trazer possibilidades novas, né, de acesso através de como é que as redes elas se transformam em algo que seja também criador, que seja também de formas de acesso que, às vezes, você não tem tanto pelas chamadas grandes mídias e tudo mais, mas que são... Se você tem, por exemplo, o Afrodigital, né, ele é inspirador, né, de uma expressão digital do conjunto, né, da universidade, do conjunto das expressões culturais, né, que aqui estão. Nós agradecemos muitíssimo, né, a participação da professora Daí, mais do que trazer para nós, né, os diferentes espaços da UERJ, em que a gente cuida de cultura, o professor trouxe uma história, né,
uma história, uma aula de história, uma belíssima aula. E nós somos muito agradecidos, né, e que a gente possa estar aproveitando esses espaços todos, aproveitando essa oportunidade que a universidade nos oferece. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos e todas, e até a próxima.